Sendo sensível ao fato de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus, humildemente rogo-lhe, pela sua graça, que me capacite a manter essas resoluções até o ponto em que elas sejam agradáveis à sua vontade, por amor a Cristo. Lembre-se de ler estas resoluções uma vez por semana. Resolvi que farei tudo o que considerar ser mais importante para a glória de Deus e para o meu próprio bem, ganho e prazer, por todo o tempo que eu viver sem levar em conta quando, quer seja agora ou no futuro muito distante. Resolvi fazer tudo o que eu pensar ser o meu dever, principalmente para o bem e proveito da humanidade em geral. Resolvi fazer isso, sejam quais forem as dificuldades que eu encontre, ainda que muitas e grandes. Resolvi me esforçar continuamente para descobrir novas formas e ideias para favorecer as coisas supracitadas. Resolvi que se eu cair e me tornar insensível de forma a negligenciar qualquer parte destas resoluções, arrepender-me-ei de todas as coisas das quais puder me lembrar quando recobrar a lucidez. Resolvi nunca fazer qualquer coisa, quer por meio da alma, quer por meio do corpo, nada mais, nada menos que não glorifique a Deus, nem ser, nem sujeitar-me a tal coisa se puder evitá-la. Resolvi nunca perder um momento, mas aproveitar o tempo da forma mais vantajosa que puder. Resolvi que enquanto estiver vivo, viverei com todas as minhas forças. Resolvi nunca fazer qualquer coisa da qual eu devesse ter medo, caso esteja vivendo a última hora de minha vida. Resolvi agir e falar em todas as circunstâncias, como se ninguém fosse tão vil quanto eu, e como se tivesse cometido os mesmos pecados ou tivesse as mesmas fraquezas e defeitos das outras pessoas. Resolvi que deixarei que o conhecimento dos defeitos delas contribua apenas para que eu me envergonhe de mim mesmo e me permita uma ocasião para confessar meus próprios pecados e minha miséria a Deus. Resolvi meditar bastante, em todas as ocasiões, sobre minha própria morte e sobre circunstâncias comuns relacionadas à morte. Resolvi que, ao sentir dor, pensarei nas dores do martírio e do inferno. Resolvi que, ao pensar em qualquer problema teológico que precise ser esclarecido, farei imediatamente o que puder para esclarecê-lo, caso as circunstâncias não me impeçam de fazê-lo. Resolvi que, se eu sentir nisso deleite, como uma gratificação para o orgulho, para a vaidade ou para algo parecido, de imediato o eliminarei. Resolvi esforçar-me por descobrir objetos apropriados de caridade e liberalidade. Resolvi jamais fazer coisa alguma motivado por vingança. Resolvi jamais experimentar qualquer das menores manifestações de ira em relação aos seres irracionais. Resolvi jamais falar mal de qualquer pessoa em qualquer grau de intensidade ou em qualquer caso, de forma que haja a possibilidade de trazer-lhe desonra, a não ser que isso seja feito para o bem real. Resolvi que viverei do modo como eu desejaria ter vivido se estivesse no meu leito de morte. Resolvi viver em todo o tempo da forma como acredito ser melhor, conforme os padrões de devoção que desenvolvo nos momentos em que tenho noções mais claras sobre o Evangelho e o mundo vindouro. Resolvi jamais fazer qualquer coisa da qual eu deva ter medo, no caso de não restar mais do que 1 hora para eu ouvir a última trombeta. Resolvi manter a mais rígida temperança no comer e beber. Resolvi jamais fazer algo que, se eu visse em outra pessoa, consideraria como uma justa ocasião para desprezá-la ou pensar mal dela. Resolvi esforçar-me por obter toda a felicidade possível para mim no mundo vindouro, com todo o poder, vigor e com toda a veemência e impetuosidade de que sou capaz ou possa ter, de todos os modos que eu puder imaginar.
Resolvi que frequentemente praticarei ações deliberadas para a glória de Deus, as quais pareçam improváveis de serem feitas. Depois analisarei as suas motivações iniciais, os seus desígnios e as suas finalidades, e as considerarei como uma violação da quarta resolução, se descobrir que elas não foram feitas para a glória de Deus. Resolvi que todas as vezes que praticar uma ação visivelmente má, analisarei a mesma até chegar à sua causa original, e então me esforçarei cuidadosamente para não repeti-la, bem como para lutar e orar com todas as minhas forças contra o que a originou. Resolvi examinar cuidadosa e constantemente o que é isso em mim que me leva a duvidar de alguma maneira do amor de Deus e direcionar todas as minhas forças para combater isso. Resolvi livrar-me completamente daquilo que abate minha segurança. Resolvi nunca me omitir em nada de livre vontade, a menos que essa omissão traga glória a Deus, e examinar minhas omissões frequentemente. Resolvi estudar as Escrituras do modo mais firme, constante e frequente que puder, e perceber com clareza que estou crescendo no conhecimento delas. Resolvi jamais considerar como uma oração, nem deixar passar desapercebido um pedido de oração feito de uma forma que me impeça de esperar que Deus responda. Também não aceitarei como confissão algo que não possa esperar que Deus aceite. Resolvi esforçar-me ao máximo a cada semana para atingir um patamar mais elevado no que se refere à religiosidade e ao exercício da graça do que alcancei na semana anterior. Resolvi nunca dizer coisa alguma contra alguém, exceto quando tal coisa se achar em pleno acordo com a mais elevada dignidade cristã e amor para com a humanidade, e em pleno acordo com o grau mais elevado de humildade e senso de meus próprios erros e falhas, bem como em pleno acordo com a regra de ouro, de tratar os outros como queremos ser tratados, e sempre que disser qualquer coisa contra alguém, resolvi eliminá-la rigorosamente à luz desta resolução. Resolvi ser estrita e firmemente fiel à minha confiança de que a afirmação de Provérbios 26, mas o homem fidedigno, quem o achará, não poderá ser cumprida nem mesmo parcialmente a meu respeito. Resolvi sempre fazer o possível para promover, manter e estabelecer a paz, desde que isso não seja feito em detrimento de outras áreas da vida cristã. Resolvi não falar coisa alguma que não seja a pura e simples verdade. Resolvi que todas as vezes que minha serenidade e tranquilidade forem perturbadas pelo fato de questionar se cumpri todo o meu dever, avaliarei meu questionamento e depois verificarei como tal problema foi resolvido. Resolvi jamais falar mal de alguém, a menos que tenha um motivo especificamente bom para isso. Resolvi indagar todas as noites, quando estiver indo para a cama, em que fui negligente, que pecado cometi e em que situações neguei a mim mesmo, e fazer o mesmo ao final de cada semana, mês e ano. Resolvi jamais dizer qualquer coisa que seja ridícula ou motivos de risada no dia do Senhor. Resolvi jamais fazer coisas cuja legitimidade eu questiono e ao mesmo tempo considerá-las e examiná-las mais tarde, a fim de saber se elas são lícitas ou não, a menos que eu já tenha questionado a legitimidade de omiti-las. Resolvi indagar todas as noites antes de ir para a cama se agi da melhor maneira que eu poderia ter agido em relação a comer e beber. Resolvi perguntar a mim mesmo ao final de cada dia, semana, mês e ano em que aspecto poderia ter me saído melhor. Resolvi frequentemente renovar a dedicação de mim mesmo a Deus, ao qual fiz em meu batismo, e solenemente renovei quando fui recebido na comunhão da igreja, e a qual refiz solenemente neste dia. Resolvi que a partir de hoje, até que eu morra, nunca mais agirei como se, de algum modo, pertencesse a mim mesmo, mas como se pertencesse inteiramente a Deus,
de acordo com a disposição em mim encontrada. Resolvi que nenhum outro objetivo que não seja religioso terá qualquer influência sobre minhas ações e que, em circunstância alguma, nenhuma ação que não possua propósitos religiosos será concretizada. Resolvi nunca me permitir ter qualquer sentimento de prazer ou dor, alegria, tristeza, nenhum grau de sentimento ou circunstância alguma relacionada aos sentimentos, senão unicamente aquilo que sirva de auxílio à minha fé. Resolvi jamais permitir que meu pai e minha mãe tenham a menor medida de inquietação por minha causa. Resolvi não permitir que eles experimentem os efeitos dessa inquietação, quer seja pela menor alteração no meu tom de voz ou por um movimento de meus olhos, e resolvi ser especialmente cuidadoso no tocante a essas coisas em relação a qualquer pessoa de nossa família. Resolvi esforçar-me ao máximo para rejeitar qualquer coisa que não esteja em conformidade com um temperamento bom, universalmente doce, benevolente, quieto, pacífico, satisfeito, afável, compassivo, generoso, humilde, manso, modesto, submisso, amável, diligente, trabalhador, caridoso, justo, paciente, moderado, perdoador e sincero. E resolvi fazer em todas as ocasiões o que tal temperamento me leve a fazer e analisar rigorosamente se tenho feito isso todas as semanas. Resolvi olhar constantemente, com a maior exatidão e diligência e o mais rigoroso escrutínio, o estado da minha alma, de modo que eu saiba se realmente tenho interesse em Cristo ou não, a fim de que, ao morrer, eu não tenha negligência alguma da qual me arrepender em relação a esse assunto. Resolvi que tal coisa nunca acontecerá se eu puder evitar. Resolvi que agirei da forma que julgar será melhor e a mais prudente quando chegar ao mundo vindouro. Resolvi que agirei em todos os sentidos como penso que desejaria ter agido se me achasse numa situação de condenação eterna. Frequentemente ouço as pessoas idosas dizerem como teriam vivido se pudesse voltar ao início de sua vida novamente. Resolvi que viverei da forma como desejarei ter vivido no caso de chegar a uma idade avançada. Resolvi que quando eu me achar na melhor e mais feliz disposição mental, aprimorarei cada oportunidade a fim de entregar ao Senhor Jesus a minha alma, confiar nele e consagrar-me inteiramente a ele, para que eu possa ter a certeza de minha segurança, sabendo que confio no meu Redentor. Sempre que eu ouvir um elogio a qualquer pessoa sobre algo que creio que também seria louvável em mim, resolvi que me esforçarei para imitá-la. Resolvi me esforçar ao máximo para agir como creio que agiria, caso já tivesse visto a felicidade celestial e os tormentos do inferno. Resolvi nunca ceder, o mínimo que seja, para diminuir minha luta contra minhas corrupções, por mais mal-sucedido que eu venha a ser. Resolvi que quando tiver medo de infortúnios e adversidades, examinarei se cumpri minha obrigação e decidirei cumpri-la, deixando que as coisas aconteçam conforme a providência as ordenare. Até onde eu puder, não me preocuparei com nada além do meu dever e do meu pecado. Resolvi não só me abster de um ar de antipatia, mau humor e raiva enquanto converso, mas também exibir um aspecto de amor, alegria e bondade. Resolvi que, ao ter consciência das provações que conduzam a uma má índole e à ira, que esforçar-me-ei para sentir e agir como uma pessoa de boa índole. Sim, em tempos como esses, manifestarei uma boa índole, embora eu pense que isso seria desvantajoso em outras circunstâncias, bem como imprudente em outras ocasiões. Resolvi que me sujeitarei à mais rígida análise todas as vezes em que meus sentimentos começarem a parecer um pouco desordenados, quando eu estiver ciente da menor preocupação interior ou da menor irregularidade exterior.
Resolvi não ceder à desatenção a qual percebo que deixa minha mente à vontade e relaxada, impedindo-a de manter-se plena e definitivamente inclinada à fé, seja qual for a desculpa que eu tenha para essa falta de atenção, a fim de que minha mente me incline a fazer o melhor a ser feito. Resolvi jamais fazer coisa alguma além do meu dever, e então, de acordo com Efésios 6, 6-8, fazer o que é a minha obrigação, com disposição e alegria, como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Supondo que jamais tenha existido um único indivíduo no mundo que, ao mesmo tempo que pudesse ser inerentemente um cristão completo, com um caráter correto em todos os sentidos, que mantivesse o seu cristianismo sempre brilhando com verdadeiro esplendor e que parecesse excelente e amável em todos os aspectos observáveis de seu caráter, resolvi agir como deveria agir, se eu lutasse com todas as minhas forças para ser esse cristão em meu tempo. Resolvi que, ao encontrar aqueles gemidos inexprimíveis dos quais o apóstolo fala, Romanos 8:26, e aquela alma consumida por desejar incessantemente os juízos de Deus, a qual o salmista descreve, Salmo 119:20, usarei todo o meu vigor para promovê-los e não me cansarei de me esforçar, com sinceridade, para dar expressão aos meus desejos, nem me cansarei de repetir tal sinceridade. Resolvi me exercitar nisto durante toda a minha vida, com toda a franqueza que é possível, ou seja, em declarar meus caminhos a Deus e abrir a minha alma a Ele. Todos os meus pecados, tentações, dificuldades, tristezas, medos, esperanças, desejos e tudo em cada circunstância, tal como o Dr. Mental diz em seu 27º sermão, baseado no Salmo 119. Resolvi que sempre me esforçarei para manter um aspecto e um ar benigno ao agir e falar, em todos os lugares, em qualquer tipo de companhia, a menos que o meu dever exija o contrário. Resolvi, após passar por situações aflitivas, que avaliarei em que elas me tornaram melhor, que bem tirei delas e o que eu poderia ter aproveitado das mesmas. Resolvi confessar a mim mesmo, com franqueza, tudo o que eu achar em mim mesmo, tanto os pecados quanto as fraquezas. E se essas coisas estiverem relacionadas à minha religiosidade, resolvo confessar tudo a Deus e implorar pela necessária ajuda dele. Resolvi sempre fazer tudo aquilo que eu certamente desejaria ter feito, quando eu vir isto sendo feito por outras pessoas. Que haja algo de benevolente em tudo o que eu falar. Amém.